Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pedro, 1 Pedro 2, 21. Amém? Glória a Deus, amém. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O que eu queria estar... Vou ler só esse versículo. O que eu queria estar hoje falando com os irmãos sobre Jesus, sobre seguir as pisadas de Jesus, seguir os exemplos de Jesus que ele teve neste mundo. Ele se fez por homem e foi perfeito, foi puro, foi sem pecado, foi santo. E eu queria estar falando um pouco disso, porque devemos ser seguidores dele, o que ele fez para nos dar exemplo de ser seguidores dele. Até Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui Paulo ele falava para a igreja de Coríntios, para que olhasse para ele como exemplo, porque eu sigo o exemplo de Jesus. Então vocês olhem para mim e sigam meu exemplo, porque se a gente vê na Bíblia inteira, somente fala, siga o exemplo de Jesus, porque somente ele foi justo, foi reto, passou pelas mesmas tentações que nós passamos hoje. Ele foi tentado em todas as coisas que somos tentados hoje e nem por isso pecou. Em Hebreus 2,18 fala, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então ele também foi tentado. Ele foi, igual aqui eu coloquei uns exemplos, que ele foi tentado pelo diabo, assim como nós também somos tentados pelo diabo. E Mateus 4,1 fala, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele também foi tentado pelos homens, assim também como nós somos tentados pelos homens. Mateus 16:1. E chegando-se aos fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu para eles. E Jesus, naquela hora, com essas tentações, o que ele usou? Qual foi a arma que ele usou? A palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus, e assim também devemos ser nós. Quando nós for tentados pelo diabo, pelas pessoas que vêm tentar nos confundir, querer causar alguma coisa em nossa vida, nós temos que ler a palavra. E em Mateus 4:4 diz, ele porém respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como esse versículo e como muitos têm na Bíblia, que ele respondia ali na hora. Eles vinham, falavam, ele estava ali com a resposta na ponta da língua para falar para aquelas pessoas que tentavam ele, que tentavam colocar ele na parede. Agora ele não vai ter resposta, mas Jesus tinha a resposta ali na ponta da língua. E assim também devemos ser nós. Quando vinha o tentador querer nos atentar, nós ter a resposta na ponta da língua, Jesus. como o Senhor sempre fez. E Jesus, ele foi muito vitorioso. Nós precisamos de alguém que foi vitorioso, que venceu tudo, e ele foi. Eu estou deixando esses versículos para os irmãos verem que está escrito na palavra do Senhor, tudo que não é nem uma mentira nossa, que nós está, mas ele está tudo na palavra do Senhor. Em Hebreus 4:15 está escrito, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado algum. Ele foi tentado, mas ele não teve pecado nenhum. Ele venceu todos, venceu tudo aquilo que ele passou, ele venceu. E assim devemos ser nós também, porque ele tinha, às vezes as pessoas falam, mas ele era santo, Deus mandou ele era filho de Deus. Não, ele foi homem, ele nasceu como nós, ele foi bebezinho, ele foi jovem, ele cresceu. Eu não creio que Jesus teve dor de cabeça igual nós temos, teve fome, teve sede. Ele teve tudo isso porque ele veio no corpo de homem. Ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu ansiedade quando estava próximo dele, deles pegarem ele para levar para ser crucificado. Eu acredito que naquela hora ele ficou muito ansioso, ele ficou com medo, mesmo ele sabendo que tudo aquilo ia se cumprir, mas ele ficou com medo, como nós também temos. Então é um Deus que teve, é um exemplo que nós temos que seguir
situações que nós, não foi nada diferente. Ele foi perfeito em tudo. Na sua vida pessoal, na sua santidade, aqui em Atos 13:14 fala: mas vós negaste o santo e justo, e pedisse que vos desse um homem homicida. Ele teve santidade naquela hora, na sua pureza. Isso que eu estou falando é na sua vida pessoal. Ele teve pureza na sua vida pessoal. 1 João 3:3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele foi sem pecado. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ele foi também, na sua vida pessoal, obediente a Deus. João 4:34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele foi também obediente a seus pais. Para os irmãos dizer como que ele foi certinho em tudo, não tem como falar não, mas ele teve os pais, ele foi obediente a Deus, assim como nós devemos ser. Ele foi obediente a seus pais carnais da terra, Lucas 2:51, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e lhe era sujeito. A sua mãe guardava o seu coração, todas as coisas. Amém? Esse aqui que eu li é da vida pessoal dele, e também vou estar lendo da vida espiritual, que também foi perfeito na sua vida pessoal e na sua vida espiritual também. Na comunhão, para que todos sejais como tu, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, que também eles sejais um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele teve necessidade do Espírito Santo, assim como nós temos também. Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abria os céus, e viu o Espírito de Deus e descendo como pomba, e vindo sobre ele. Ele buscou Deus em oração, Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Irmãos, olha que maravilhoso que é. O Senhor, ele viveu a vida igualzinho a nós. Então, para nós, não é difícil a gente ser pelo menos semelhante a Deus. Não vamos falar que nós vamos ser igual a Jesus, que nós não vamos ser, porque é difícil. Mas temos que ser pelo menos semelhante a Ele, porque Ele foi perfeito em tudo, Ele foi sem pecado, Ele foi até nos últimos momentos de vida, lá naquele sofrimento na cruz pelos nossos pecados, que Ele morreu. Ele foi calmo, Ele foi humilde, Ele não respondeu, Ele não bateu boca com aquelas pessoas que ofendiam Ele, que faziam perguntas para ele, para deixar ele nervoso. Mesmo assim, ele foi calmo, ele foi humilde, ele abaixou a cabeça. Tudo isso por causa de nós. Aí hoje eu queria passar isso para os irmãos, para que possamos ser imitadores de Jesus, ou pelo menos tentarmos ser imitadores de Jesus, assim como Paulo foi. Acredito que Paulo foi semelhante, assim também devemos ser nós. E era isso que eu queria estar passando para os irmãos. Glória a Deus, Senhor. Eu agradeço muito por essa oportunidade, porque é sempre maravilhoso estar falando da palavra do Senhor. E eu acho assim que sempre quando a gente for estar fazendo alguma coisa, a gente está perguntando: será que Jesus faria isso? Será que Jesus responderia isso? Eu acho que Jesus ficaria quieto nessa hora. E assim devemos ser nós também, sempre fazer essa pergunta: se Jesus estivesse em meu lugar, o que Ele faria? Eu tenho certeza que tudo que a gente fazer vai sair mais certinho do que se for por nós mesmos. Porque, como eu disse, o Senhor é perfeito, Ele é puro e Ele é santo. Era isso que eu queria passar para os irmãos no dia de hoje. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor.